Por que será que você repete afirmações todos os dias? Faz seus decretos com fé. Visualiza com toda a sua força. E ainda assim, o universo parece completamente alheio aos seus pedidos mais sinceros. Florence Scovel Shinn, uma das maiores autoridades em metafísica, descobriu algo realmente perturbador sobre isso lá em 1925. Ela percebeu que a maioria das pessoas, na ânsia de serem ouvidas, acaba usando 100 palavras, quando na verdade apenas 2 seriam suficientes. E não são quaisquer 2 palavras, mas sim palavras específicas, que funcionam como um código de acesso, um tipo de chave que o universo simplesmente não consegue ignorar. Hoje, vou revelar para você exatamente quais são essas 2 palavras mágicas, mas muito além disso. Vou te mostrar por que elas realmente funcionam, como a própria Florence as descobriu, e o método preciso para usá-las de uma forma que o universo não tem a escolha, a não ser responder aos seus desejos. Se você já se sentiu frustrado por fazer tudo certo e ainda não ver os resultados que tanto espera, se você já se pegou duvidando se a lei da atração realmente funciona, este vídeo vai mudar completamente a sua perspectiva. Porque o problema nunca foi a lei em si. O problema, na grande maioria das vezes, está nas palavras erradas que você tem usado. Florence Scovel Shinn não era uma mera teórica, ela era uma praticante fervorosa. Por mais de 30 anos, ela atendeu milhares de pessoas em Nova York, ajudando-as a transformar suas vidas através do poder incomparável da palavra falada. E o mais importante, ela documentou tudo, cada caso, cada decreto, cada resultado alcançado. Em seus manuscritos pessoais, aqueles que poucos tiveram o privilégio de ter acesso, Florence escreveu algo que me causou arrepios na primeira vez que li. Ela disse que passou anos ensinando dezenas de afirmações diferentes, até perceber que todas elas tinham um elemento em comum, um núcleo central, uma essência vibrante. E quando ela finalmente isolou esse núcleo, descobriu que podia condensar todo o poder de manifestação em apenas 2 palavras. Deixa eu te contar como essa descoberta extraordinária aconteceu. Era uma tarde amena de outono no Rio de Janeiro. Florence estava em seu consultório, que também servia como seu escritório de atendimentos. Uma mulher entrou desesperada. Ela tinha perdido tudo. O marido tinha perdido tudo em investimentos. Estavam prestes a perder o apartamento. E ela não sabia mais o que fazer. Florence já tinha visto casos assim antes. Normalmente ela passava 1 hora ensinando afirmações, explicando a lei, dando tarefas espirituais. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. A mulher estava tão desesperada que mal conseguia prestar atenção. Florence percebeu que qualquer ensinamento complexo seria inútil naquele estado emocional. Então ela fez algo que nunca tinha feito antes. Ela olhou nos olhos da mulher e disse apenas 2 palavras e pediu que a mulher repetisse, não 100 vezes, não como um mantra, apenas 1 vez, com total convicção. A mulher repetiu e algo mudou em seu rosto. A ansiedade se dissolveu. Uma paz inexplicável tomou conta dela. Florence descreveu depois que foi como assistir uma tempestade se transformar em mar calmo instantaneamente. 3 dias depois, a mulher voltou. O marido tinha recebido uma proposta de sociedade de um conhecido distante que nem sabiam que estava no país. As contas foram revistas. O apartamento foi salvo. E mais importante, a mulher disse que desde aquele momento no consultório de Florence, ela sentiu que tudo ia dar certo, antes mesmo de qualquer evidência externa. Florence ficou intrigada. Será que tinha sido coincidência? Ela decidiu testar,
Nos próximos meses, sempre que um caso parecia desesperador, ela usava apenas aquelas 2 palavras. E os resultados foram consistentes. Mas calma, porque o que vou te revelar agora vai além das palavras em si. Florence percebeu que não era apenas o que as palavras diziam, era o que elas faziam na mente da pessoa. Essas 2 palavras tinham o poder de desativar completamente a voz da insegurança. E a dúvida, Florence descobriu, é o único verdadeiro bloqueio para a manifestação. Você pode repetir 1000 afirmações, mas se em algum canto da sua mente existe um mas, um será que, e se não funcionar? Essas dúvidas anulam tudo. É como tentar segurar a água com as mãos. Não importa quanta água você coloque, ela sempre escapa. As 2 palavras que Florence descobriu funcionam como uma tampa instantânea para esses furos. Elas não deixam espaço para dúvida porque declaram algo como já concluído, já realizado, já consumado. E aqui está a chave que a maioria das pessoas não entende sobre a lei da atração. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você acredita que já é seu. Pensa comigo. Quando você diz, eu quero dinheiro, o que você está comunicando? Que você não tem dinheiro, que existe uma falta. E o universo, que opera como um espelho, reflete essa falta de volta para você. Quando você diz, eu vou ter dinheiro, ainda existe uma separação temporal. O dinheiro está no futuro, e o futuro nunca chega, porque quando ele chega, já se tornou presente. Então você fica eternamente perseguindo algo que está sempre um passo à frente. Florence entendeu que a única forma de quebrar esse ciclo era usar palavras que colocam a manifestação no presente, não no futuro, não como possibilidade, como fato consumado. E as 2 palavras que fazem isso com mais poder são estas. Presta atenção porque vou revelar agora. Mas o mais importante é o que vem depois da revelação. Assim seja. Essas são as 2 palavras. Assim seja. Ou em sua forma mais antiga, que Florence também usava, está consumado. Parece simples demais. Essa é exatamente a armadilha que impede a maioria das pessoas de usar esse poder. Nós complicamos tudo. Achamos que quanto mais elaborada essa afirmação, mais poderosa ela é. Achamos que precisamos de rituais complexos, de mantras em línguas antigas, de sequências específicas de palavras. Mas Florence descobriu o oposto. O poder está na simplicidade absoluta, na declaração direta, na certeza inabalável de 2 palavras que não deixam espaço para nada além da conclusão. Quando você diz, assim seja, você não está pedindo, você não está esperando, você não está desejando, você está declarando um fato. E essa é a linguagem que o universo entende. Mas espera, porque tem um detalhe crucial que Florence enfatizava, e se você perder esse detalhe, as palavras perdem todo o poder. As palavras sozinhas não fazem nada. O que faz a magia acontecer é o estado interno quando você as pronuncia. Florence explicava assim: imagine que você está esperando uma encomenda muito importante. Você rastreou o pacote, você sabe que ele saiu para entrega. Você viu o entregador estacionar na sua rua. Nesse momento, mesmo antes de ter o pacote nas mãos, você já sabe que ele é seu. Não existe dúvida, não existe ansiedade. Existe apenas a certeza tranquila de quem sabe que é questão de segundos até ter o que já é seu. Esse é o estado que você precisa acessar quando diz, assim seja. Não é um estado de desejo, não é um estado de esperança, é um estado de conclusão, de finalidade, de ponto final. Florence tinha uma forma peculiar de testar se seus alunos tinham realmente acessado esse estado. Ela pedia que eles dissessem, assim seja, e depois observava seus corpos. Se a pessoa dizia as palavras, mas continuava tesa,
com os ombros contraídos, com a respiração curta. Florence Scovel Shinn sabia que a voz da insegurança ainda estava lá. As palavras tinham saído da boca, mas não tinham penetrado no subconsciente. Mas quando a pessoa dizia, assim seja, e seus ombros relaxavam, sua respiração se aprofundava, e um leve sorriso surgia no canto dos lábios. Florence sabia que a semente tinha sido plantada no solo fértil da fé absoluta. E aqui está algo que vai te surpreender. Florence descobriu que a maioria das manifestações que pareciam falhar, na verdade, tinham sido sabotadas nos segundos imediatamente após a declaração. A pessoa dizia, assim seja. Sentia um momento de paz. E então, quase como um reflexo, a mente consciente entrava com um pensamento do tipo, mas será que vai funcionar mesmo? Ou seria bom demais para ser verdade? Esses pensamentos, Florence chamava de assassinos silenciosos. Eles não parecem perigosos, porque surgem disfarçados de racionalidade. Afinal, é normal ser realista, certo? Errado. Florence dizia que ser realista é o maior erro espiritual que uma pessoa pode cometer. Porque a realidade que você vê agora é apenas o reflexo de pensamentos passados. Insistir em ser realista é como olhar no espelho e tentar mudar o reflexo, sem mudar a si mesmo. As duas palavras, assim seja, funcionam como um escudo contra esses assassinos silenciosos. Porque quando você declara algo como feito, você está instruindo sua mente subconsciente a ignorar qualquer evidência contrária. E o subconsciente, que Florence chamava de servo fiel, obedece. Ele não questiona, ele não julga. Ele simplesmente executa aquilo que você imprime nele com convicção suficiente. Agora, deixa eu te mostrar como Florence ensinava seus alunos a usar essas duas palavras de forma prática. Primeiro, ela pedia que a pessoa identificasse exatamente o que desejava manifestar. Não algo vago como quero ser rico, algo específico. Quero que a dívida de R$5.000 seja quitada. Quero receber uma proposta de emprego na área que amo. Quero que meu relacionamento com minha mãe seja curado. Depois, ela pedia que a pessoa formulasse isso como se já tivesse acontecido. A dívida de R$5.000 está quitada. Recebi uma proposta de emprego na área que amo. Meu relacionamento com minha mãe está curado. E, finalmente, ela pedia que a pessoa resumisse tudo em duas palavras. Assim seja. E pronunciasse uma única vez, com a mesma certeza de quem declara que o céu é azul ou que a água é molhada. Florence era enfática sobre não repetir. Repetir. Ela dizia, demonstra dúvida. Quando você diz algo uma vez com convicção absoluta, você demonstra que sabe que foi ouvido. Quando você repete 20 vezes, você demonstra que tem medo de não ter sido ouvido. Pensa em como funciona no mundo físico. Se você entra em um restaurante e pede um prato ao garçom, você diz uma vez e espera. Você não fica repetindo o pedido a cada 30 segundos. Isso seria loucura. Demonstraria que você não confia que o garçom ouviu ou que o restaurante vai entregar. O mesmo princípio se aplica aos seus pedidos ao divino. Declare uma vez, com total convicção, e depois solte. Confie que o divino ouviu e que a manifestação já está em andamento. Mas Florence também alertava sobre um erro comum que sabota muitas pessoas nesse ponto. Soltar não significa esquecer. Soltar significa parar de se preocupar. A diferença é sutil, mas crucial. Você pode pensar na sua manifestação. Você pode até sentir gratidão antecipada por ela.
O que você não pode fazer é se preocupar com ela, porque preocupação é fé invertida. É acreditar que algo pode dar errado. É dar energia para o medo, em vez de dar energia para a confiança. Florence tinha uma analogia linda para isso. Ela comparava a manifestação a uma gravidez. Quando uma mulher está grávida, ela sabe que o bebê está crescendo dentro dela. Ela não fica toda hora abrindo a barriga para verificar se o bebê ainda está lá. Ela confia no processo. Ela faz sua parte, se alimentando bem, descansando, cuidando de si, e deixa a inteligência infinita do corpo fazer o resto. O mesmo acontece com suas manifestações. Quando você declara, assim seja, você planta uma semente no útero do divino. Essa semente vai germinar, crescer e nascer no momento perfeito. Seu trabalho não é ficar cavando a terra para ver se a semente ainda está lá. Seu trabalho é nutrir a semente com sua fé inabalável e deixar o divino cuidar do resto. Agora quero te contar uma história que Florence documentou e que ilustra perfeitamente o poder dessas duas palavras. Um homem procurou Florence depois de ter sido diagnosticado com uma condição que os médicos disseram ser incurável. Ele já tinha tentado de tudo: tratamentos convencionais, tratamentos alternativos. Nada funcionava. Florence olhou para ele e disse que não trabalhava com doenças, trabalhava com pensamentos, e perguntou qual pensamento ele estava disposto a mudar. O homem ficou confuso. Que pensamento? Ele não tinha pensamentos sobre estar doente. Ele estava doente. Florence sorriu e disse que essa era exatamente a armadilha. Ele tinha aceitado a doença como parte de sua identidade. Toda vez que pensava em si mesmo, pensava como alguém doente. Isso estava gravado tão profundamente em seu subconsciente que qualquer cura externa era rapidamente sabotada pela crença interna. Ela pediu que ele fizesse um experimento. Por uma semana, toda vez que um pensamento sobre a doença surgisse, ele deveria substituir por duas palavras: minha cura está feita. O homem tentou. No começo foi difícil. Os pensamentos de doença vinham constantemente. Mas cada vez ele aplicava o antídoto: minha cura está feita. Minha cura está feita. Depois de 3 dias, ele notou algo estranho. Os pensamentos de doença começaram a diminuir. Não porque ele estava forçando, mas porque seu subconsciente estava começando a aceitar uma nova realidade. Depois de uma semana, ele voltou ao médico para exames de rotina. O médico ficou perplexo. Os indicadores tinham melhorado significativamente. Não era uma cura completa ainda, mas era uma mudança que a medicina não conseguia explicar. Florence não ficou surpresa. Ela disse ao homem que a cura física era apenas o reflexo externo da cura que já tinha acontecido internamente. No momento em que ele realmente acreditou que sua cura estava feita, o corpo não teve escolha, senão seguir. O homem continuou o processo. 2 meses depois, estava completamente curado. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Florence chamou de lei da graça em ação. E aqui está algo importante que conecta tudo isso. Florence diferenciava a lei do karma da lei da graça. A lei do karma é a lei da causa e efeito. Você colhe o que planta. Ação gera reação. É uma lei justa, mas pode ser implaçável. A lei da graça, por outro lado, é a lei do perdão e da transcendência. Ela permite que você quebre ciclos kármicos instantaneamente, através do poder da fé e da palavra falada. As duas palavras, assim seja, operam sob a lei da graça divina. Elas não tentam convencer o universo divino de que você merece algo,
elas simplesmente declaram que já está feito. E o universo divino, operando sob a lei da graça divina, aceita sua declaração como verdade e a manifesta. Isso significa que você pode pular etapas, você pode transcender limitações. Você pode receber muito mais do que a lógica diria que você merece. Porque a lei da graça divina não se baseia em merecimento, se baseia em fé. Florence contava uma história, que ela chamava de parábola das duas portas. Imagine que você está em um corredor com duas portas. Uma porta diz karma e a outra diz graça divina. Atrás da porta do karma existe um caminho longo, tortuoso, cheio de lições e desafios. Você eventualmente chegará ao seu destino, mas o caminho será difícil. Atrás da porta da graça divina existe um atalho, um caminho direto para o mesmo destino. Mas essa porta só abre para quem tem a chave. E qual é a chave? A fé absoluta, expressada através da palavra falada. Quando você diz, assim seja, com convicção total, você está girando a chave na porta da graça divina. Você está escolhendo o caminho mais curto. Você está permitindo que o universo divino te surpreenda com soluções que sua mente lógica jamais poderia conceber. Agora, quero te ensinar uma variação dessas duas palavras que Florence usava em casos especialmente difíceis. Quando uma pessoa estava tão presa em seus padrões negativos, que não conseguia dizer, assim seja, com convicção. Florence usava uma versão expandida. Ela dizia assim, assim seja, está consumado. A luz venceu as trevas. E assim é, e assim será. Essas palavras adicionais serviam como um reforço para mentes que precisavam de mais substância para se ancorar. Mas o núcleo permanecia o mesmo. Assim seja. Uma declaração de finalidade que não deixa espaço para questionamento. Florence também ensinava um método físico para acompanhar as palavras. Ela pedia que a pessoa colocasse a mão direita sobre o peito, na altura do coração, enquanto pronunciava. Esse gesto, ela explicava, criava uma ponte entre o pensamento e o sentimento. E o sentimento é o que dá poder real às palavras. Palavras sem sentimento são como sementes jogadas em terreno seco. Podem até germinar eventualmente, mas o processo será lento e incerto. Palavras carregadas de sentimento são como sementes plantadas em solo fértil e regado. Germinar é inevitável. E aqui está um segredo que poucos professores de manifestação ensinam. O melhor momento para usar essas duas palavras não é quando você está se sentindo bem, é quando você está se sentindo mal. Parece contraditório, não é? A maioria das pessoas espera estar em um estado positivo para fazer suas afirmações. Mas Florence descobriu que os momentos de crise são, na verdade, os momentos de maior potencial transformador. Pensa comigo. Quando você está em crise, todas as suas defesas mentais estão baixas. A voz da insegurança, que normalmente filtra e questiona tudo, está temporariamente enfraquecida. E é justamente nesse momento que você pode plantar uma nova crença diretamente no subconsciente, sem resistência. Florence comparava isso a uma cirurgia. O cirurgião não opera quando o paciente está acordado e se movendo. Ele espera que a anestesia faça efeito. Da mesma forma, uma crise emocional age como uma anestesia para a voz da insegurança. É o momento perfeito para operar uma mudança profunda. Então, da próxima vez que você estiver em pânico, em desespero, em medo, lembre-se disso. Respire fundo, coloque a mão no coração e declare, assim seja. Não importa o que seus olhos estejam vendo. Não importa o que sua lógica esteja dizendo.
Declare o resultado que você quer, como se já fosse real. Florence tinha uma frase que ela repetia aos alunos: não espere ver para crer, creia para ver. Essa inversão é fundamental. O mundo físico te treinou a acreditar apenas no que pode ser verificado pelos sentidos. Mas Florence ensinava que os sentidos são mentirosos. Eles mostram apenas o passado cristalizado, a verdadeira realidade. A realidade em formação só pode ser percebida pela fé. Quando você declara assim seja, você está exercendo a capacidade mais divina que um ser humano possui. A capacidade de criar através da palavra. A mesma capacidade que os textos sagrados atribuem ao Criador. E disse Deus. E assim foi. Você não está sendo arrogante ao usar esse poder. Você está cumprindo seu propósito. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. E a principal semelhança é exatamente essa: o poder de criar realidade através da palavra falada com fé. Agora, deixa eu te contar como aplicar isso de forma muito prática no seu dia a dia. Florence recomendava que seus alunos identificassem a área da vida que mais precisa de transformação e focassem nela primeiro. Não tente manifestar 10 coisas ao mesmo tempo. Escolha uma, a mais urgente, e direcione todo o poder das 2 palavras para ela. Você pode fazer isso de manhã, logo ao acordar, quando sua mente ainda está no estado teta, mas receptiva a novas programações. Ou pode fazer à noite, antes de dormir, quando o subconsciente está prestes a assumir o controle. O processo é simples. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Visualize por alguns segundos o resultado que você deseja, como se já tivesse acontecido. Sinta a emoção de já ter isso. E então, com toda a convicção que você conseguir reunir, declare assim seja, uma única vez, e depois solte. Abra os olhos. Siga seu dia. Não fique verificando se funcionou. Não fique esperando sinais. Simplesmente confie que a semente foi plantada e que a colheita virá no momento certo. Florence alertava sobre um perigo específico nessa fase. O perigo de contar para os outros. Quando você compartilha suas manifestações antes de elas se concretizarem, você está convidando a dúvida de outras pessoas para o seu campo de energia. E a maioria das pessoas, mesmo as bem-intencionadas, carrega um grau enorme de ceticismo. Elas vão fazer perguntas, vão levantar objeções, vão apresentar razões lógicas pelas quais aquilo não pode funcionar. E cada uma dessas interações enfraquece a semente que você plantou. Florence chamava isso de aborto espiritual. Você concebeu uma manifestação, mas abortou antes que ela pudesse se desenvolver completamente. Então guarde suas manifestações em silêncio. Trate-as como um segredo sagrado entre você e o universo divino. Fale sobre elas apenas depois que se concretizarem. E mesmo assim, fale com gratidão, não com orgulho. Agora você pode estar se perguntando: isso funciona para qualquer coisa? Qualquer desejo pode ser manifestado com essas 2 palavras? Florence era honesta sobre isso. Ela dizia que nem todo desejo vem da alma. Alguns desejos vêm da voz da insegurança ferida, da carência, do medo disfarçado de ambição. E esses desejos, mesmo quando manifestados, não trazem satisfação verdadeira. Por que será que você repete afirmações todos os dias? Faz seus decretos com fé. Visualiza com toda a sua força. E, ainda assim, o universo divino parece completamente alheio aos seus pedidos mais sinceros? Florence Scovel Shinn,
uma das maiores autoridades em metafísica, descobriu algo realmente perturbador sobre isso lá em 1925. Ela percebeu que a maioria das pessoas, na ânsia de serem ouvidas, acaba usando 100 palavras, quando, na verdade, apenas 2 seriam suficientes. E não são quaisquer 2 palavras, mas sim palavras específicas, que funcionam como um código de acesso, um tipo de chave que o universo divino simplesmente não consegue ignorar. Hoje vou revelar para você exatamente quais são essas 2 palavras mágicas. Mas, muito além disso, vou te mostrar por que elas realmente funcionam. Como a própria Florence as descobriu, e o método preciso para usá-las de uma forma que o universo divino não tenha escolha, a não ser responder aos seus desejos. Se você já se sentiu frustrado por fazer tudo certo e ainda não ver os resultados que tanto espera, se você já se pegou duvidando se a lei da atração realmente funciona, este vídeo vai mudar completamente a sua perspectiva. Porque o problema nunca foi a lei em si. O problema, na grande maioria das vezes, está nas palavras erradas que você tem usado. Florence Scovel Shinn não era uma mera teórica. Ela era uma praticante fervorosa. Por mais de 30 anos, ela atendeu milhares de pessoas em uma grande metrópole brasileira, ajudando-as a transformar suas vidas através do poder incomparável da palavra falada. E, o mais importante, ela documentou tudo, cada caso, cada decreto, cada resultado alcançado, em seus manuscritos pessoais, aqueles que poucos tiveram o privilégio de ter acesso. Florence escreveu algo que me causou arrepios na primeira vez que li. Ela disse que passou anos ensinando dezenas de afirmações diferentes, até perceber que todas elas tinham um elemento em comum, uma essência central, uma essência vibrante. E quando ela finalmente isolou essa essência, descobriu que podia condensar todo o poder de manifestação em apenas 2 palavras. Deixa eu te contar como essa descoberta extraordinária aconteceu. Antes de usar as 2 palavras, Florence recomendava um teste simples. Pergunte a si mesmo: se eu manifestar isso, quem mais será beneficiado? Se a resposta for apenas eu, examine o desejo mais de perto. Desejos puramente egoístas frequentemente são máscaras para feridas que precisam de cura, não de realização. Mas quando um desejo está alinhado com seu propósito maior, quando ele serve não apenas a você, mas a um bem maior, então o universo divino se mobiliza com uma força irresistível para realizar esse desejo. Florence dizia que quando a porta certa se abre, nenhum homem consegue fechar. E quando você está no caminho certo, manifestando a partir da alma e não do ego, todas as portas se abrem diante de você. Eu sei que muita informação foi compartilhada até aqui. E talvez você esteja se sentindo um pouco sobrecarregado. Mas quero que você entenda que tudo isso se resume a algo muito simples. 2 palavras. Assim seja. Essas 2 palavras, pronunciadas com fé absoluta, têm o poder de mudar sua vida. Não em anos, não em meses, às vezes em dias ou até horas. Florence documentou casos de manifestações que aconteceram em minutos. De uma mulher que precisava de um táxi em um dia de chuva torrencial disse: assim seja, antes de sair do prédio. Um táxi apareceu na mesma hora. Algo que normalmente levaria 20 minutos naquela área. Coincidência? Florence diria que não existem coincidências, apenas leis espirituais em operação. Você acabou de descobrir um dos segredos mais poderosos que Florence Scovel Shinn ensinou. Essa sabedoria foi mantida em círculos pequenos por quase um século. Poucos canais têm a coragem de revelar algo tão direto e potente, porque a simplicidade assusta. As pessoas desconfiam do que é fácil demais.
Mas você não é como a maioria das pessoas, e é por isso que está aqui. Você reconhece a verdade quando a encontra. Se esse ensinamento tocou sua alma, se você sentiu algo mudar dentro de você enquanto assistia, o Super Thanks ali embaixo é uma forma de honrar essa verdade. Não é sobre dinheiro, é sobre circulação de energia. Florence ensinava que a abundância que você dá sempre volta multiplicada. Quando você contribui para que essa sabedoria alcance mais pessoas, você está ativando a lei da circulação na sua própria vida. Cada Super Thanks permite que mais vídeos como esse sejam criados. Permite que os ensinamentos de Florence continuem vivos. Permite que pessoas que ainda estão perdidas encontrem o caminho. Você não é apenas um espectador. Você é um guardião dessa sabedoria. Agora vamos ao mais importante: a aplicação prática. Quero que você faça isso agora mesmo, antes de fechar esse vídeo, antes de passar para a próxima distração. Pense na coisa mais importante que você quer manifestar neste momento. Pode ser saúde, pode ser dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser paz interior, qualquer coisa. Visualize por 5 segundos como seria ter isso. Sinta a emoção. Deixe ela crescer no seu peito. E agora, com toda a convicção que você conseguir, declare em voz alta ou em pensamento estas 2 palavras: assim seja. Se você fez isso de verdade, algo já mudou. Talvez você não perceba ainda. Talvez o reflexo no mundo físico demore alguns dias para aparecer, mas a semente foi plantada, o processo está em andamento e nada pode impedi-lo. Florence dizia que as maiores transformações começam nos momentos mais silenciosos. Esse é um desses momentos. Agora me conta nos comentários. O que você declarou como feito? Qual foi a manifestação que você acabou de plantar? Escreve assim seja, se você sentiu a energia dessas palavras. Se você realmente acreditou, mesmo que por um segundo. Porque nesse segundo, você abriu um portal. E eu quero saber também, você já tinha ouvido falar sobre o poder dessas 2 palavras específicas? Ou foi Florence quem te revelou isso pela primeira vez hoje? Comenta aí embaixo. Cada comentário fortalece a energia desse vídeo e ajuda mais pessoas a encontrarem esse ensinamento. Lembra, o universo divino está ouvindo. Ele sempre esteve. A questão nunca foi se ele ouviria. A questão sempre foi se você falaria as palavras certas. Agora você sabe quais são. Assim seja.